A gente estava conversando aqui com o professor Prando, de fato, né? Ontem mesmo, o ministro Luiz Fux pediu, foi lá, Edson Fachin, presidente do Supremo, quero trocar de turma, quero transferência, quero sair da primeira turma e seguir agora para a segunda turma da corte. A gente lembra, né, que ele compõe, então, essa primeira turma, que é a turma responsável pelos julgamentos dos processos da trama golpista. Bom, para entender como é que funciona essa primeira e segunda turmas do STF, a gente vai conversar agora com Ana Laura Barbosa, professora de Direito Constitucional da ISPM. Professora Laura, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo certo? Tudo ótimo. Então vamos lá. A gente tem duas turmas que nesse momento estão com 5 cada, mas a segunda turma irá perder um componente, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Há essa possibilidade? Já houve isso em algum momento de troca de pessoas, de troca de ministros de uma turma para outra? Bom, sim, o regimento interno do Supremo permite que qualquer ministro solicite a troca de uma turma para outra quando abre uma vaga na turma. O que de fato aconteceu, né? Com a aposentadoria do ministro Roberto Barroso, e com a alçada do ministro Edson Fachin à presidência do tribunal, abre-se uma vaga na segunda turma. E por quê? Porque as duas turmas do Supremo, cada qual são compostas por 5 ministros, e o presidente do tribunal não faz parte de nenhuma das turmas. Então, toda vez que há uma troca na presidência do tribunal, ou toda vez que algum ministro do tribunal se aposenta, abre-se automaticamente a vaga em uma das turmas. Foi isso que aconteceu agora. O ministro Edson Fachin fazia parte da segunda turma e quando ele chega à presidência, a regra normal, se não houvesse nenhuma mudança de turma, seria que o ministro que deixa a presidência voltaria ao seu lugar, claro, desde que ninguém desejasse fazer parte dessa turma na vaga em que se abriu. Aí o que aconteceu nesse caso é que houve ao mesmo tempo uma aposentadoria e a alçada de um ministro à presidência, abriu-se uma vaga na segunda turma e o regimento interno faculta que todos os ministros tenham direito a solicitar a transferência de uma turma a outra. Isso não é inédito, já aconteceu várias outras vezes no tribunal e a última vez na qual isso aconteceu foi recentemente em 2023, quando o ministro Dias Toffoli pediu a transferência de uma turma para outra. Só para a gente entender como que acontecem as composições de cada turma, à medida que esses ministros vão chegando, por exemplo, o Barroso aposentou, quem chegar ocupa a posição dele, ou há ali por parte da presidência do Supremo uma organização de turmas para que, por exemplo, temos uma turma e duas turmas. Numa turma não fiquem muitos ministros indicados pelo atual governo ou não há essa preocupação? Não existe a possibilidade de remover um ministro de uma turma para outra, a não ser que ele próprio deseje se transferir de uma turma para outra e, claro, que exista uma vaga aberta. Então, o ministro que for substituir o ministro Roberto Barroso, agora, se de fato o ministro Fux, né, ele já pediu a transferência. Então, com a transferência do ministro Fux para a segunda turma, automaticamente o sucessor do ministro Barroso vai ocupar a primeira turma. E a única forma de mudar a composição das turmas é ou com a aposentadoria de alguém, chegada de um novo ministro, que automaticamente vai assumir o seu lugar, a não ser que alguém peça transferência, ou com a saída de um ministro para chegar à presidência. Só é possível mudar a composição das turmas se um ministro quiser assumir uma nova vaga, uma vez que a vaga abre, ou quando tiver alguma mudança na composição do tribunal, que é o caso nesse momento, né? No caso, as duas coisas juntas ao mesmo tempo. Mas não é possível realocar os ministros com nenhum outro critério. A composição das turmas, ela realmente segue essa regra relativamente histórica de qual foi a vaga que o ministro ocupou e qual era a vaga aberta no momento em que o ministro ingressou no tribunal.
Doutora Ana Laura, bom, a gente tem a formação de 2 turmas, como a gente já vem trabalhando aqui, e eu lembro que em determinado momento, não sei se foi agora a época da pandemia ou até anterior a ela, de que resolveu-se passar muitas decisões para as turmas exatamente porque a corte estava ali sobrecarregada com muitas decisões. As decisões das turmas têm o mesmo poder de uma decisão da corte? Sim, as decisões das turmas, elas são uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tanto quanto as decisões do plenário e tanto quanto as decisões monocráticas, em certa medida, quando elas, de fato, têm fundamento em alguma atribuição para a decisão final, que não deve ser submetida a referendo de nenhum colegiado. Então, decisões da turma são decisões do Supremo Tribunal Federal. A única diferença diz respeito à competência. O regimento interno do tribunal, ele fala que algumas coisas são competência exclusiva do plenário e outras coisas são competência da turma. E a Constituição Federal, ela também traz uma limitação importante, que é conhecida como reserva de plenário, que diz que, para alguns assuntos, principalmente, né, na verdade, essencialmente, assuntos que envolvem controle de constitucionalidade, precisam necessariamente ser decididos pelo plenário, pelo colegiado completo. Ou seja, se for para derrubar uma lei que é inconstitucional, uma lei foi aprovada, o Supremo vai lá e derruba, isso só pode ser feito no plenário. Agora, várias outras coisas estão no regimento interno, são de competência primordial da turma. Claro que tem algumas regras aí que podem levar à transferência de um processo da turma para o plenário. Qualquer um dos ministros que compõem a corte pode solicitar essa transferência se entender que é um caso importante, inédito, que merece a análise do colegiado completo. Mas, de fato, tem alguns assuntos que primordialmente devem ser discutidos na turma. Por exemplo, reclamações constitucionais primordialmente são decididas na turma e, como foi mencionado, ações penais, né? A competência da turma para julgar ações penais, a competência do Supremo para julgar ações penais, na verdade, ela foi já historicamente transferida da turma para o plenário, do plenário para a turma, e atualmente, de fato, ela é da turma. O que significa que, preferencialmente, quando uma ação penal chega ao Supremo, ela deve ser remetida à turma pelo relator. E aí tem 2 elementos importantes no que diz respeito a essa escolha do ambiente que vai julgar, né? A primeira diz respeito a quem escolhe e a segunda diz respeito a qual das turmas que vai julgar um caso no fim das contas. E para essas 2 perguntas, a figura do relator é central. Quem escolhe, interpretando o regimento interno, claro, se um processo vai ser remetido à turma ou ao plenário, é o relator do processo. E uma vez que o relator do processo opta por submeter um processo à turma, automaticamente o processo vai ser julgado na turma deste relator, na turma que este relator compõe. Então, o relator é central para definir tanto se o processo vai para a turma, quanto para qual turma ele vai, porque ele vai necessariamente para os processos, para a turma em que o ministro está. Muito bem, doutora Ana, muito obrigada pela entrevista, pelas dúvidas tiradas por aqui. Até uma próxima, viu? Obrigado, doutora. Agradeço. Até mais.